Sou professora Maria Aparecida, eu estou há 32 anos na educação. Quero dizer aos alunos do segundo ano que para mim é uma honra muito grande poder participar deste trabalho com eles e relatar um pouco da minha trajetória educacional, tanto como aluna, tanto como profissional. Talvez a profissão de professora seja uma das mais cruéis, no sentido de que todas as teorias, ou quase todas, elas caem por terra quando se depara com o dia a dia em sala de aula. Mas as teorias aliadas ao tempo, e às nossas experiências, elas vão nos indicando o caminho. A minha primeira experiência na escola foi no ano de 1979, aos 6 anos, quando eu fui matriculada na escola, na hoje extinta escola, Poca de Procópio, Escola Estadual Poca de Procópio, na época escola estadual. Mais tarde essa escola ela foi municipalizada durante muitos anos, com o nome de Escola Municipal Roque Procópio, que também foi extinta já há algum tempo, e hoje é um prédio onde abriga o Canil Municipal. Eu concluo que os meus primeiros anos como estudante, apesar de todas as dificuldades, foram os mais tranquilos, principalmente quando se trata da questão do acesso à escola. Ao contrário da maioria dos meus colegas, que moravam em média 6, 8, 10 ou mais quilômetros de distância da escola, trajeto que faziam na época a pé, eu morava em média uns 300 metros da escola, o que na época era um privilégio, uma vez que não existia transporte escolar, nem se cogitava na ideia de transporte escolar nessa época. Era tudo muito escasso naquela época, os recursos materiais, a merenda, mas algumas coisas foram inesquecíveis. As brincadeiras de roda, os jogos de amarelinha, as brincadeiras de pula-corda, queimada, os auditórios, onde recitavam os poemas. Nós aprendíamos e cantávamos com rigor o hino nacional, aprendíamos o hino à pátria, o hino à bandeira, hino ao soldado, hino à árvore. Plantávamos árvores na época, a lembrança das primeiras professoras, das primeiras professoras dos anos iniciais. Tudo isso foi inesquecível. As minhas primeiras experiências com a leitura, elas se deram dentro da minha própria casa, através dos livros didáticos que a minha mãe possuía, que também ela era professora dos anos iniciais. Então eu lia todas as histórias dos livros didáticos, todos os textos, todos os poemas, lia também todos os livros de contos infantis que ela possuía. Nesta época foram marcantes também na minha vida a leitura das histórias em quadrinhos, Turma da Mônica, Os Trapalhões, a Turma do Bolinha e outras histórias. Em 1983, eu precisei mudar de escola, porque a etapa seguinte, que seria os anos finais do ensino fundamental, teriam que ser concluídos ou em Conceição de Tronqueiras ou em Coraci. Meus pais optaram, então, como nós morávamos na comunidade de Procópios, meus pais optaram por me matricular juntamente com meu irmão na Escola Bernardino Nunes da Rocha, em Conceição de Tronqueiras. Eu posso dizer que mudar de escola para mim, no primeiro momento, foi desafiador, justamente pela expectativa de mudar de escola, de estar em um ambiente diferente, do que nós sempre estivemos. Mas, com o passar do tempo, se tornou muito difícil, porque os 6 quilômetros de distância eram percorridos quase que exclusivamente a pé e, quando muito, em carrocerias de caminhão. Eu fiquei na Bernardino durante 3 anos. Estudei a 5ª série, 6ª série, 7ª série. E no ano seguinte, em 83, quando eu ia concluir o ensino fundamental, fazer a 8ª série, nós fomos transferidos para Coraci, para a Escola Estadual Suína Gonçalves, onde concluí o ensino médio. Eu
posso afirmar que a minha chegada na nova escola abriu novos horizontes enquanto aluna, porque eu tive a oportunidade de me mostrar enquanto aluna na nova escola. Já na nova escola, Cianinha Gonçalves, eu fui apresentada aos livros literários. Eu conheci a biblioteca pública, né? Biblioteca Ana Gonçalves, que na época era conduzida pela bibliotecária Ângela Rocha, e por incentivo inicialmente de alguns colegas e posteriormente de alguns professores, eu tive a oportunidade de ler grande parte do acervo literário da biblioteca. Na época em que eu estudei o ensino médio, a nossa opção era estudar magistério, curso de formação para professores, né? Eu penso que talvez se eu tivesse tido outra oportunidade, claro, poderia ter cursado outra área. Mas hoje eu vejo que, para a minha profissão, o magistério ele foi de grande importância. A minha profissão de professora teve início em 1992, logo no ano seguinte em que eu concluí o magistério. Após eu ter brincado muito de escolinha, ter presenciado minha mãe fazer planos, corrigir provas, eu, no fundo, apesar de saber que no fundo eu seria professora, eu ainda tentei relutar um pouco, dizendo para minha mãe que eu não queria ser professora, que o salário era baixo, que o professor não era valorizado. Mas como eu não tive apoio para fazer outra coisa, nem recursos, cá estou. Eu me lembro que o ano de 92 foi um ano, nós tivemos um início de ano muito chuvoso. Estrada de terra, né? E não passava nem carro para Valadares. Então, para transitar naquele período era só a pé ou de animal. Me lembro que minha mãe chegou de Coraci com a notícia de que tinha me conseguido uma vaga para ser professora na Escadinha dos Rosas. Talvez a profissão de professora seja uma das mais cruéis, no sentido de que todas as teorias, ou quase todas, elas caem por terra quando se depara com o dia a dia em sala de aula. Mas as teorias aliadas ao tempo, né, e às nossas experiências, elas vão nos indicando o caminho. Durante os 4 anos em que eu trabalhei na Escadinha dos Rosas, né, na Escola Municipal Santa Bárbara, hoje extinta, foram para mim de muito aprendizado. Então, de lá eu ainda guardo muitas amizades, de alunos, de pais de alunos, de pessoas da comunidade. No ano de 95, quando eu ainda trabalhava na Escadinha dos Rosas, eu iniciei a faculdade de pedagogia. Este sim eu posso dizer que foram tempos muito difíceis. As dificuldades na época eram tanto em relação à logística, né, a forma de chegar à faculdade, como em relação à questão financeira. Naquela época, comparando com hoje, né, os cursos de formação de professores, há 2 diferenciais bastante significativos, que é a questão da forma de ingresso, né, e a questão financeira. Porque na época, nós ingressávamos na faculdade através de um vestibular, que era concorrido, e a mensalidade que eu pagava na época era o equivalente a um salário mínimo. Justamente o salário que eu recebi como professora na prefeitura municipal, que na época pagava-se um salário mínimo. O que nos salvava, a mim e aos demais colegas, era que no ano em que comecei a fazer faculdade em Caratinga, nós fomos agraciados pelo transporte escolar. Então era um ônibus velhinho que foi apelidado carinhosamente de Zebrinha, e esse Zebrinha ele nunca nos deixou na mão, nem que a gente tivesse carregado nas costas praticamente. No ano de 96, eu já estava na faculdade de pedagogia, no 2º ano de pedagogia, e eu ingressei na rede estadual
como professora de língua portuguesa e artes, professora substituta. Então foi uma experiência bem diferente e neste ano eu encerrei também a minha carreira como professora de anos iniciais. Em 97 eu retornei para a Prefeitura Municipal, após ter feito concurso, ter tomado posse. Então eu fiquei no município ainda em 97 e 98. Em 97 eu fiquei na Escola Municipal Hermínio Coelho em Indaiá, como coordenadora. E em 98 eu fiquei na Estiva, na Escola Deolindo Passos, como professora de língua portuguesa, arte e língua inglesa. E depois deste período também eu resolvi abrir mão do meu concurso. Na época, os recursos das escolas municipais eram muito escassos. Em relação a material pedagógico, em relação a móveis mesmo, carteiras, cadeiras, merenda. Eu não me lembro de ter visto em nenhuma das 3 escolas que eu trabalhei no município um fogão a gás. Toda a merenda era feita em fogão a lenha. Em 97, quando eu ainda cursava o 3º ano de pedagogia, eu comecei a cursar letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Esses 2 cursos eles foram concomitantes, junto com o trabalho ainda. Então foram tempos difíceis. Mas eu costumo dizer que o curso de letras para mim, ele foi um presente. Era difícil escolher um professor preferido, porque todos eram maravilhosos. E os ensinamentos, os exemplos desses professores, eu carrego para a vida toda. Assim que eu iniciei o curso de letras, eu engajei na carreira de professora de língua portuguesa. E passei pela Escola Estadual Chico Teófilo, pela Escola Estadual Ciane Gonçalves, pela Escola Bernardino Nunes da Rocha e finquei raiz na Bernardino depois de ter sido submetida a concurso público. O mestrado, para mim, ele foi um sonho realizado. A oportunidade me veio em 2017, enquanto eu estava diretora da Escola Ciane Gonçalves. Foi uma oportunidade marcante, mas foi um tempo muito difícil, porque eu tive que conciliar os estudos, que eram muito intensos, com a função de diretora, com a doença e depois com a perda de minha mãe, e na sequência também com os meus próprios problemas de saúde. Durante quase 32 anos em que eu estou na educação, eu já atuei em todas as etapas e modalidades de educação básica, como professora, como especialista em educação, como coordenadora pedagógica, como professora e coordenadora da educação técnica, já fui diretora. Eu vejo a profissão de educador como uma missão. Ser professor é aprender todos os dias. É preciso ter a consciência de que nenhum aprendizado ele se esgota em nenhum banco de faculdade. Só pode estar preparado para ser um bom professor quem está aberto a aprender todos os dias. Olá, meu nome é Sânzia. Vim falar um pouco com vocês sobre a minha trajetória educacional, de aprendizado. Então, comecei lá na educação infantil, né? Antes, a minha época era o prézinho, estudando na antiga escola Dom Bosco, extinta escola Dom Bosco, em Coroaci. Logo em seguida, eu fui para Tronqueiros, que até então era Bernardino, na educação infantil. E lá eu me formei até o ensino médio. Toda a minha trajetória, desde o fundamental até o ensino médio, foi na Bernardino Nunes da Rocha. Logo em seguida, com 18 anos de idade, eu já ingressei na faculdade, comecei Ciências da Computação, mas não me identifiquei tanto com o curso e fui fazer Serviço Social, que era uma outra opção que eu tinha
na Univale, em Valadares. Iniciei em 2007, concluí o curso em 2010, em dezembro de 2010. E desde então, desde formada, trabalhei na área, fiz pós-graduação em gestão de políticas públicas e projetos sociais. Com isso, né, com esse curso que veio agregar ao meu currículo, ao meu aprendizado, à minha prática profissional, eu consegui desenvolver vários projetos e angariar recurso. Fiz parcerias com instituições para o município qual eu sou concursada, que é o município de Virgolândia. Fizemos parceria com o Instituto Cenibra, Banco do Brasil. Com isso, nós conseguimos alguns recursos para o município na área de saneamento básicos e outras. Enfim, né? Ao longo desses anos, o ensino veio sempre atrelado à prática, sempre estudando, fazendo curso de aperfeiçoamento. E em 2020 surgiu o curso de fonoaudiologia na Univale. Eu ingressei no curso de fonoaudiologia, que é um curso que eu sempre tive vontade de fazer, porém na nossa região mais próximo era Ipatinga, a faculdade fechou também, não tem mais turma em Ipatinga, e veio para Valadares, essa oportunidade surgiu e eu entrei na primeira turma do curso de fonoaudiologia da Univale. Formei agora em dezembro de 2023 e desde então estou atuando também na área como fonoaudióloga. Dei um tempo na minha carreira enquanto assistente social. Hoje eu atuo em uma clínica com atendimentos adulto, criança, adolescente. Faço atendimento home care, domiciliar, e também trabalho em outra cidade também. Então, assim, conhecimento é constante, né? A educação, o estudo a gente tem que procurar diariamente, né? Não porque a gente se forma que a gente para. É constante. Cada caso é um caso, cada paciente é único. Sempre tenho que estar lendo a todo momento, me atualizando a todo momento. Então, a educação faz parte do meu cotidiano profissional. Espero ter acrescentado junto a vocês um pouco da minha experiência de vida em relação à minha trajetória e minha carreira profissional. Um abraço. Olá pessoal, eu me chamo Ronei Alves, tenho 38 anos, sou bacharelado em jornalismo e mestrando em gestão integrada do território, ambos pela Univale, Universidade Vale do Rio Doce. E eu estou aqui para falar para vocês um pouco da importância dos estudos, da educação, do conhecimento na minha trajetória de vida. Pois bem, eu nasci no Córrego da Palha, no município de Peçanha, bem ali na divisa com o município de Coroaci, e comecei os meus estudos iniciais. Naquela época falava-se em ensino fundamental, né? Na Escola Municipal Hermínio Coelho, no Córrego do Indaiá. E eu nasci numa família muito grande e meus pais praticamente não tinham estudo. Escreviam o nome, eram semi-analfabetos. E eu toda a vida tive interesse por ler. Então, naquela época não tinha transporte escolar, a gente vinha a pé para a escola e descalço. A família era muito pobre, a gente não tinha condição de colocar um calçado no pé. Então, era aquela rotina quase que todo dia, andar por volta de 7, 8 quilômetros e com as condições mínimas de conforto. Lembro-me como se fosse hoje que no período da manhã, no outono ou no inverno, né, era um frio assim descomunal.
E vir de casa até a escola descalço era desafiador. Principalmente quando o município cascalhava as estradas, aquele trajeto ficava ainda mais difícil. Mas sempre eu chegava na escola e eu, assim, tentava dar o melhor de mim. As condições eram difíceis, as escolas não eram dotadas de nenhum recurso, como ventilador, ar-condicionado, os quadros de louças eram em péssimas condições, telhado de amianto que por vezes era muito quente e exposto à poeira. Então, assim, era uma situação muito difícil, mas aquilo não tirava de mim a vontade de querer aprender, de querer dar o melhor de mim, de ser questionador com os professores, e sempre eu era aluno de destaque. Da quinta à oitava série, que eu fiz na mesma escola, a aula era à noite. Então começava por volta de 4h40, 5 horas, alguma coisa assim, e terminava às 8h40 da noite. E eu lembro-me que eu era o único aluno da minha comunidade que estudava naquela época. Foi a segunda turma de ensino fundamental que formou naquela escola, porque antes só tinha até a quarta série. E eu fui a segunda turma que formou a oitava série na escola do Indaiá. E às vezes eu ia embora 8h40 da noite, debaixo de chuva, a pé, a cavalo, de bicicleta, e era assim uma rotina desgastante, porque em função da gente ser uma família pobre, eu tinha que trabalhar no outro dia. E o meu pai, mesmo não tendo tido acesso à educação, ao ensino, ele me dava algumas prerrogativas para que eu pudesse estudar. Me elogiava, sempre que eu pedia um caderno, mesmo dentro da dificuldade, ele procurava buscar para mim e comprar para mim, e isso foi moldando ao longo dos anos uma necessidade, um interesse pelos estudos maior ainda. Formei a oitava série lá no Indaiá e meu pai me perguntou se eu gostaria de continuar estudando. Eu falei que sim. E comecei a fazer o ensino médio aqui em Coroaci. Mas como não havia transporte, meu pai arrumou um serviço para mim aqui em Coroaci, numa fazenda de plantio de árvores, e eu comecei a trabalhar lá e estudava à noite. As aulas começavam